Olá, alunos! Hoje vamos dar início ao tema de arte rupestre. Essa arte tem esse nome porque a palavra rupestre se refere a pedras e rochas, e as pinturas eram feitas sobre as paredes das cavernas ou as esculturas eram esculpidas em pedras. Agora imagine pintar dentro de uma caverna. Geralmente elas têm tetos baixos, corredores estreitos, paredes e pisos inclinados ou subdivididos em vários planos, e as pessoas que entravam ali precisavam ficar em diferentes posições para alcançar essas superfícies, se distanciar para ver como é que estava ficando toda a pintura e ainda pensar em um jeito de iluminar o local. Não devia ser nada fácil, né? Naquela época também não existiam tintas como as que temos hoje em dia, então eles utilizavam elementos da natureza, como por exemplo rochas ou plantas trituradas, carvão, terra e até mesmo sangue, e misturavam com saliva, água, cera de abelha, criando uma espécie de pasta que podia ser usada como tinta. Agora vamos observar essas três pinturas. Elas são pinturas rupestres e são de lugares diferentes. A primeira é de uma caverna na França, a segunda no Brasil e a terceira na Argélia. Você consegue identificar o que tem nelas? Objetos, pessoas, animais? E por que você acha que esses povos fizeram essas pinturas? É um pouco difícil saber por que eles pintavam esses animais ou essas pessoas dentro das cavernas, né? Porque a gente não pode conversar com nenhum deles para saber, e naquela época ainda não havia a escrita, então não tem nenhum documento sobre as razões deles pintarem dessa forma. Muitos estudiosos do assunto, como historiadores e arqueólogos, eles acreditam que essas pinturas eram feitas por caçadores que acreditavam que, aprisionando a imagem do animal na parede, ele teria poder sobre ele. Ou seja, eles pensavam que se representasse em desenho o animal morto ou sendo atingido, ele também conseguiria matá-lo na vida real. Lembre-se que a gente está falando de povos que viveram há cerca de 12 mil anos atrás e, portanto, eles tinham crenças e costumes diferentes das nossas, né? Então, eles acreditavam como se eles prendessem a alma do animal nesse desenho. Então, eles, com certeza, quando saíssem para caçar, conseguiriam obter essa caça, essa comida. Se a gente olhar bem essas três pinturas, a gente vai perceber que eles desenhavam o animal ou a pessoa de uma forma que a gente só consegue ver o contorno. Então, eles não se preocupavam muito com os detalhes, de desenhar olhos, bocas, de fazer cada pelinho do animal, né? Mas todos os animais que estão desenhados aí eram animais que eles conheciam, que eles caçavam, que eles viram, né? As pessoas também. A posição das pessoas correndo, caçando, era tudo que eles viam na vida real, eles não inventavam nada. Bom, a proposta de atividade para essa semana é para você fazer uma releitura dessas imagens. Releitura é quando um artista elabora uma obra tendo outra já existente como base, ou seja, você vai se inspirar nessas pinturas, nos contornos, nas cores, nas formas dos desenhos, mas você não precisa fazer exatamente igual a elas. Você pode escolher apenas uma das imagens para fazer a releitura ou escolher juntar um pouco das três em um trabalho só. Como não é possível a gente desenhar na parede, você vai deixar um papel com cara de parede, criando uma textura. Você pode usar um papel de saco de pão, aquele que tem uma cor meio marrom, que já está meio amassadinho, ou pegar uma folha branca, amassar bem, depois desamassar e passar um giz de cera por cima. Vai criar aí uma textura, vai ficar com um pouquinho de cara de parede. Ou ainda você pode colocar a sua folha sobre uma superfície áspera, que pode ser um chão ou uma parede, e passar o giz de cera deitado sobre a folha. Dessa forma, você vai ter uma textura de parede na folha. Essas são algumas dicas de como deixar a sua folha com essa aparência rústica, mas você também pode pensar em outras possibilidades. Se você tiver, por exemplo, pedras e tinta, você também pode fazer um trabalho nas pedras com tinta. Depois que sua folha estiver pronta, ou você já tiver separado o material que você quer usar, você vai fazer um desenho sobre ela. Pode ser com giz de cera, lápis de cor, com tinta, canetas. E você vai lembrar das imagens que a gente viu anteriormente das pinturas nas cavernas. Observe bem quais as cores eles mais usavam, quais as formas, os contornos que eles faziam. Tudo bem? Então, capriche na releitura e boa arte!